Hello, let's start now. Students, open your books on page 62, na 62, ok? 62. Nós tínhamos na 62, ok? Homework. Complete the information about these two creations of Walt Disney. Complete as informações sobre essas duas criações de Walt Disney. Mickey Mouse and Snow White and the Seven Dwarfs. Sete anões, Branca de Neve e os Sete Anões. Aí nós tínhamos year, que é o ano, 1928, que é o 1928, ok? Here, se vocês conseguiram chegar nessa resolução. Why was it special? Por que ele foi tão especial? It became, porque se tornou, it became a very popular character, personagem, character, ok? It became here. Why was it special? Por que ele é tão especial? It became a very popular character. Ele se tornou o personagem mais popular do Walt Disney, o Mickey Mouse. Aí, Snow White and the Seven Dwarfs, year 1937. 1937, 1937. Why was it special? Por que ela se tornou especial? Because, let's see, it was the first full-length animated movie. I'm sorry. It was the first full-length animated movie. O primeiro longa, né? Do Walt Disney. Então, essas eram as duas informações que nós tínhamos. Deixa eu aqui. It became a very popular character. It was the first full-length animated movie. Vocês conseguiram chegar nessa informação, gente? Yes or no? No? Ok. A outra parte, number 7. Read the text again and match the paragraphs to the information you can find in each of them. Leia o texto novamente, tá? E relacione os parágrafos às informações de cada um deles aqui, ó. For example, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, 4, 5 and 6. Aí você tem as informações. For example, it presents facts about Walt Disney education. Apresenta fatos sobre a educação do Walt Disney. Qual parágrafo que vocês acharam isso? No 2? Very good. Então é letter B. Here. It is about his first theme park. Tá? Qual que foi o primeiro tema do parque dele? It is about his first theme park. É o parágrafo 5. Paragraph 5, letter E. Deixa o teacher ajeitar aqui, letter E. Vamos fazendo a correção, ok? It gives us information about his most popular creation. Ele nos dá informação sobre a criação mais popular dele. Foi no paragraph 3, no parágrafo 3. Então, letter C. Ok? It is about his full-length animated movies. Sobre o primeiro longa de animação dele. Em qual parágrafo que foi?
Paragraph 4, no parágrafo 4, letter D. Okay. Let's see. It gives information about Walt Disney's childhood. Que deu informação sobre a infância. Childhood, about Walt Disney. Let's see. Paragraph 1, parágrafo 1, letter A. Okay. It presents facts about his death. Fatos, qual foi que apresentou fatos sobre a morte dele? Letter F, paragraph 6, parágrafo 6. Tá? Então era essa sequência, ok, dos parágrafos e das informações. Ficou B, E, C, D, A, F. O number 8, this personal answer, resposta pessoal, ok? What information of Walt Disney's biography is the most interesting for you? Why? Qual a informação sobre a biografia do Walt Disney que é mais interessante para você? Por quê? Alguém gostaria de comentar? Pode falar em português, sem problemas. Alguém gostaria? Anybody? Anybody? To speak this opinion? Sua opinião? No? Yes? Se ninguém vai falar nada, o teacher vai dar sequência, ok? Ninguém falou nada? Não? Ok. Page 63 now. 63. 63 here. Time to improve. Hora de melhorar. Children's entertainment. Entretenimento para crianças. Children's entertainment. Number 1. Read the text on page 60 again and check. Leia o texto da página 60 novamente e verifique. When Walt Disney was a child, he liked to. Quando Walt Disney era uma criança, ele gostava de read comic books or draw. Ler livros, ler gibis ou livros cômicos ou desenhar. O que vocês acham que o Walt Disney gostava de fazer? Quem falou draw? Ah, eu falei desenhar. Yes, very good. Teacher tá falando com ele mesmo, né? Pelo jeito. Number 2. What did you like to do when you were a child? O que você gostava de fazer quando você era uma criança? Observe the pictures and talk to classmate. Complete the sentence below. Observe as imagens e converse com seu colega. Complete as frases abaixo. Olha só, gente. When I was a child, I liked to. Quando eu era uma criança, eu gostava de here. Play with remote control cars, play board games, go to the beach, jump rope, do jigsaw puzzle, play with dolls, play video games, fly a kite, play marbles. Ó, eu vou falar para vocês. Here, when I was a child, I like to play marbles. Eu gostava de jogar, a gente chamava de bulica, bolinha de gude, né? Play marbles and do jigsaw puzzle, jump rope, play video games, fly a kite, play board games. Na verdade, gente, tudo, né? E vocês? Alguém gostaria de falar? When I was a child, I like to... Alguma coisa? Ninguém vai falar nada. Os dois, draw, desenhar. Ah, isso aí, gente. Participar. Então, ó, when I was a child, I like to. Tudo. Eu fazia tudo. Play with remote control cars, play board games, go to the beach, jump rope,
do jigsaw puzzle, que é quebra-cabeças, né? Play with dolls, não, esse eu não brincava. E só, o resto fazia tudo. Já que ninguém está falando comigo, né? Eu vou dar sequência aqui. Open your books on page 64. 64. Here, 64. 64, ok? Could. Esse aqui, gente, eu vou traduzir para vocês como um poderia, tá? Ele é um verbo modal, modal verb, ok? A gente pode utilizar como um passado de can, tá? O can é poder ou saber, né? Conhecer, fazer alguma coisa. Can I go to the bathroom? Can I go to drink water? Ok? Então você pede permissões que você pode fazer, enfim. E o could, um poderia. Pode ser usado como um passado de can e pode ser também de uma forma mais educada, formal, tá? Então, por que ele é um verbo modal, modal verb? Porque ele é falado e escrito da mesma forma para todas as pessoas, tá? Não é igual aos outros verbos regulares, por exemplo, que você precisa acrescentar S, ES ou IES quando você está afirmando em terceira pessoa. Quando você está falando he, she, it. O could, ele serve para todas as pessoas da mesma forma, tá? Beleza? Observe the pictures, read the sentences and check the best alternative. Observe as imagens, leia as frases e verifique a melhor resposta, a melhor alternativa. You can see 3 pictures. I could build a block tower when I was 3 years old. Eu podia construir uma torre de pecinhas quando eu estava com 3 anos de idade. I could build a block tower when I was 3 years old. O que é bacana dessa estrutura aqui também? Quando você usa esse modal que está destacado aqui, que eu falei aqui em cima, o verbo principal, que é o próximo verbo, olha aqui, ó, build, está na forma base, base form. Ok? Lembrem disso. Eu usei um verbo modal, o próximo verbo vai estar na forma base, ou seja, sem acréscimo nenhum, na estrutura base, tá? Olha aqui, here. When I was 4 years old, I couldn't ride a bike without training wheels. Quando eu estava com 4 anos de idade, eu não podia andar de bicicleta sem as rodinhas laterais. Olha só, então na forma negativa, o que ele não podia fazer. E olha o verbo andar de bicicleta, que o verbo ride está na forma base também. Couldn't ride. Could build. E o último, I could read for the first time when I was 6 years old. Eu podia ler pela primeira vez, ou eu pude ler pela primeira vez quando eu estava com 6 anos de idade. Olha só o verbo ler, read, também está na forma base. Olha que bacana. The words could and couldn't in these sentences express. As palavras could e couldn't nessas frases expressam o quê? A present ability or a past ability? Uma habilidade do presente ou uma habilidade do passado? Past, very good, past. Então vamos marcar past. Vocês podem abrir o microfone, gente, para falar, porque o teacher tem que ficar sempre saindo da tela que eu projeto para voltar a ver comentários, ok? Então vocês podem abrir o microfone nesses momentos. 2. Complete the sentences with could or couldn't according to your childhood memories. Aqui é com vocês, daí eu até vou deixar de homework, que isso aqui eu vou precisar que vocês me respondam, homework. Vou até colocar a data aqui, dia 9/7/2020. E vou deixar bem bonitinho.
Esse número 2 aqui eu preciso. Porque é pessoal, olha só. Complete the sentences with could or couldn't according to your child memories. Complete as frases com could, que você podia fazer, ou couldn't, que você não podia fazer, de acordo com as memórias da tua infância. Então você vai olhar A, B, C and D e completar. So, when I was a child, quando eu era uma criança, I could or couldn't swim. Eu podia nadar ou não podia. B. When I was a child, I tell funny jokes to my friends. Eu podia contar piadas para os meus amigos, jokes, trollagens, enfim. C. When I was a child, I put a puzzle together very fast. D. I draw for my friends when I was a child. Então vocês vão completar com esses dois aqui que eu vou deixar circuladinho em red para vocês. Could or couldn't, de acordo com as suas memórias. Ó. Child memories, memórias da infância. Página 64, 64. Esse vai ser o nosso homework, ok? Now, page 65. Na 65, 65 here. Page 65. You can see. Number 3. Look at the pictures and complete the questions about them. Olhe as imagens e complete as perguntas sobre eles. A, B, C, D. Ok? São essas 4 imagens. Example. Exemplo. A, que é esse aqui, ó. A. Could you build a sand castle alone when you were a child? Você podia construir um castelo de areia sozinho quando você era uma criança? No, I couldn't. Não, eu não podia. Tanto é que quem está ajudando aqui provavelmente é o father, é o pai. Tá? Então por isso que foi no, I couldn't. Não, eu não podia. Could you build a sand castle alone when you were a child? No, I couldn't. Letter B. When you were a kid. C. When you were 8 years old. D. Using a camera when you were a child. Observando essas imagens aqui. Essa eu vou fazer com vocês, tá? Vamos pela letra B aqui, ó. Letter B. Ok? So, deixa o teacher colocar aqui para vocês. Could you play with dolls? Eu vou trazer para cá. Aqui, ó. Olha como é que ficou a letra A. Sorry, letter B. Letra B. Could you play with dolls when you were a kid? Você podia brincar com bonecas quando você era uma criança? Yes, I could. Sim, eu podia. Tá aqui, ó. Tá brincando com a doll. Olha a doll aqui, ó. Could you play with dolls when you were a kid? Yes, I could. Letter C. Letter C here. Okay. Letter C. Could you play marbles? Que são as bulicas, bolinha de gude, enfim. Here. Could you play marbles when you were 8 years old? Olhando aqui, a resposta já está para nós. Yes, I could. Sim, eu podia. Yes, I could. E a letter D, essa imagem aqui, ok? Could you take pictures? Você podia tirar fotos? Could you take pictures using a camera when you were a child? Você podia tirar fotos usando uma câmera quando você era uma criança? Yes, I could. Sim, eu podia.
tá? Então, o que a gente está aprendendo aqui, students? Estruturar perguntas ou afirmar, enfim, negar usando o modal could, que é um poderia, tá? Pode ser uma forma formal ou até usado como passado de can, ok? Esse number 4, students, track 14, que é a faixa 14, é um listening. Se você tiver o CD, tenta escutar. Se não tem, não tem problema, que daí na próxima aula o teacher faz com vocês esse aqui. Listen to Debbie and Derek talking about their childhood memories. Escute a Debbie e o Derek falando ou conversando sobre a infância deles, a memória de infância. Write T for true, escreva T para verdadeiro, and F for false. Tá? Aí tem aqui, Derek could play on the swings when he was a child. Derek podia brincar no balanço quando ele era uma criança. Debbie couldn't fly a kite when she was a kid. Debbie não podia empinar uma pipa quando ela era uma criança. Derek couldn't do jigsaw puzzle when he was a kid. Derek não podia montar um quebra-cabeças quando ele era uma criança. Então aqui você vai ouvir isso aqui e marcar T para verdadeiro e F para falso, na página 65, 65, ok? Aí na próxima aula, students, o teacher vai explicar para vocês isso aqui, ó. Used to, que também é relacionado ao passado. Mas a diferença do could para o used to é que esse aqui, tá? Você usa quando você costumava fazer alguma coisa no passado, mas hoje você não faz mais, tá? Exemplo, olha aqui. When I was a kid, I used to play with dolls at my cousin's house. Quando eu era uma criança, eu costumava brincar com bonecas na casa dos meus primos ou primas. Então, ela usou o used to aqui porque ela não faz mais. Ela não brinca mais de boneca na casa das primas dela. Então, quando eu uso used to, quando eu fazia alguma coisa no passado e hoje eu não faço mais. Exemplo: When I was 10, I used to believe in monsters. Quando eu estava com 10, eu costumava acreditar em monstros. Ou seja, lá com 10 anos, hoje ele não acredita mais. Isso é a diferença do could, que vocês viram ali, modal could, do used to. Olha o último exemplo. When I was 5, I used to jump rope with my neighbors. Quando eu estava com 5, eu costumava pular corda com os meus vizinhos. Hoje, ela não faz mais isso. Então, o used to é um costumava fazer e é usado quando você fazia algo no passado e que hoje você não faz mais, tá? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula, students. Eu vou continuar falando do could, que é o verbo modal poderia, e vou explicar melhor o used to, que é esse passado aqui, tá? Então, tentem fazer o nosso homework, tá? Que o teacher anotou aqui para vocês. Não é difícil. Qualquer dúvida, podem me perguntar no grupo. Pode usar o WhatsApp para perguntar para o teacher, enfim. Eu vou postar mais tarde essas aulas no YouTube para quem não conseguiu assistir. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam novamente e me perguntem, ok? Deixa eu parar a gravação aqui. Bye bye, see you, have a nice weekend, tenham um bom fim de semana, se cuidem, tá, gente? Bye, deixa eu parar a gravação.